Entendi. E aí? Tá. Só para parar de falar. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje, reestreando depois de um bom tempo aí no banco de reservas, eu volto aqui para o nosso DupraCast com as nossas entrevistas. Afinal, nas entrevistas a gente consegue aprender muita coisa em um curto período de tempo. Espero que vocês gostem. Antes da gente começar, o nosso convidado, que veio um convidado de honra hoje para reestrear nosso DupraCast, quero relembrar vocês que esse episódio é oferecido pela Lapra Bioevolution, que é uma clínica voltada para a sua evolução pessoal. E você pode agora na Lapra Bioevolution adquirir o Lapra Pass, que é como se você fosse um associado e você paga uma mensalidade, usufrui dessa mensalidade todos os meses com tratamentos, inclusive com o choque térmico, com a sauna, o banho frio, e que a gente pode equilibrar nossa mente. Então, Lapra Pass para vocês que gostam de otimizar o seu cerebolo, eu espero vocês todos na nossa clínica lá para Bioevolution. Então vamos começar nosso episódio de hoje, que eu preparei algo muito interessante para vocês aqui, como uma reestreia do nosso DupraCast. Estou com uma pessoa muito especial do meu lado, o otorrinolaringologista, aquelas palavras para você treinar sua fluência verbal, otorrinolaringologista mestre Danilo Esguilar. Ele que é mestre e doutorando pela Unifesp, principalmente com pesquisas aí na área do sono, vocês vão entender um pouco mais disso. Então ele pesquisa também a parte cirúrgica na parte do sono, como a gente vai aprofundar nesse episódio, e ele também é coordenador da parte do sono na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, o mestre e doutor Danilo, além disso tudo, dele ser um excelente acadêmico, ele é um exímio cirurgião, porque a gente opera junto, eu vejo ele operar, nada melhor do que a voz da experiência para você analisar ali quem é o real artesão. E eu posso dizer aqui com olhos fechados que ele é um cirurgião extremamente habilidoso, além do que ele também foi por muitos anos tecladista da banda Roma, já tocamos juntos por muitos anos e uma amizade que a gente constrói desde a faculdade. Então, é um episódio muito especial para mim, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu pude acompanhar a evolução nessa carreira e cada vez que eu sento com ele, eu saio aí com muita bagagem, com bom humor, com positivismo, porque é uma pessoa muito carismática. Então, Danilão, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Imagina. Eu vou começar o nosso episódio perguntando aquele famoso básico, né? Você é um cara que saiu da carreira, né, do artesão ali, que a gente, dentro dos nossos artesanatos, você foca, né, a pessoa respirar melhor, você foca a pessoa diminuir a inflamação, uma série de coisas que você já fazia na otorrinolaringologia. O que te fez ter essa paixão por unir esses dois campos, né? Hoje você opera bastante a parte cirúrgica de nariz, etc., mas você se interessou por uma cirurgia específica que são poucas pessoas que fazem no mundo. Então, o que te fez ter esse interesse a uma cirurgia que você ajuda o momento que a gente dorme? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado. Para mim é um prazer, uma honra estar com você. Faço suas palavras as minhas. Eu tenho uma profunda admiração por você. Você, não sei se você sabe, mas eu me inspiro muito em você, em toda a sua trajetória. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer. E eu acho que você também é um exímio cirurgião. Aprendo com você o tempo todo. Duprá, assunto muito interessante para a gente começar falando, né? Por que, que a gente partiu para uma área funcional? Afinal de contas, parece tão óbvio a parte cirúrgica. A gente, quando está numa escola cirúrgica, você quer aprender a treinar cirurgia e ser um exímio cirurgião. E na medida em que a gente quer se aprofundar um pouco nessa área, você começa a estudar um pouco mais da função nasal, da função de toda a condição
de orofaringe, da garganta, e essas cirurgias envolvem esses dois sítios, vamos dizer, anatômicos, tanto a parte nasal quanto a parte de orofaringe. O que faz com que a gente tente se aprofundar em toda a funcionalidade. Bom, e como que a gente consegue determinar isso na nossa prática clínica? Uma anamnese dirigida, ou seja, uma conversa bastante focada com o paciente, porque ele não vem dizendo muitas vezes para você que ele não respira bem, que um dos lados nasais não funciona bem, e ele vai falar de ronco de uma forma às vezes muito superficial também. E aí o nosso papel dentro do consultório é avaliar se ele tem, por exemplo, por trás dos roncos a chamada apneia obstrutiva do sono. E como que a gente determina isso? Através dele dizendo para a gente, por exemplo, que ele está tendo sonolência durante o dia, que ele não está rendendo mais como ele gostaria, que ele perdeu o foco, que ele está desconcentrado. E aí o ronco passa a ser a ponta do iceberg, para que a gente possa avaliar que de fato ele precisa de uma avaliação mais acurada do diagnóstico. Uma vez posto esse diagnóstico, uma das condições que eu tenho para tratar esse indivíduo é avaliar do ponto de vista cirúrgico. E aí, esse é meu papel dentro do consultório, é avaliar qual é o melhor respondedor para a técnica cirúrgica. E qual é, na verdade, esse melhor paciente? Um paciente jovem, um paciente mais magro. Eu ia perguntar essa questão da obesidade, porque tem paciente que você vai olhar e falar, cara, se esse cara emagrecer já melhora. Exato. Então qual é o paciente que tem que ir para faca, que tem que ir para cirurgia, e qual é o paciente que você sabe que aí é estilo de vida? Exato. Então, assim, os pacientes mais jovens, teoricamente, têm grupamento muscular mais efetivo. Ou seja, são aqueles pacientes que você vai empreender uma técnica cirúrgica e a chance dele responder é uma chance maior. A questão do peso influencia muito. Ele perdendo peso, pode ser que ele já melhore. Agora, a condição dele ser mais magro, também isso, para mim, ajuda bastante. A idade também influencia. Aí só explica pra galera o que você faz na cirurgia, né? Porque a gente falou, bom, o Danilo ele é médico, tanto otorrinolaringologista, que ele vê toda a página, nariz, garganta, etc. E ele também é médico que ele facilita o sono. Ele pega os casos que as pessoas não dormem bem, principalmente por um motivo de não respirar bem, e ele faz uma cirurgia específica para que as pessoas respirem melhor durante o sono. Então explica um pouco o que você faz na cirurgia, né? Eu já vi você falando muito da cirurgia do sono. Explica para as pessoas leigas, assim, o que é a cirurgia do sono. Perfeito. Então, Dupra, basicamente o que a gente tem que fazer é diminuir o local vibratório e o local de estreitamento do ar. Né? O ronco nada mais é do que a passagem do ar no local de estreitamento, seja na região do nariz ou na região aqui do nosso pescoço, que é a faringe. A apneia é isso também, é quando o ar tenta vencer uma área de obstrução e não passa. Essa é a apneia, o paciente para de respirar e aí eu preciso, através da cirurgia, desobstruir esse tubo faríngeo, que é um tubo muscular. O que nós temos na região aqui da nossa faringe, do nosso pescoço? A amígdala. Então, um dos principais passos iniciais da cirurgia é tirar as amígdalas. E isso que você falou, que a gente se diferenciou na técnica, isso a gente vai aprendendo com os nossos acertos e erros e com aquilo que a gente vem ganhando de conhecimento na literatura, são os pontos na região da faringe. Então, eu faço pontos, suturas, igual a gente faz na pele, eu também faço dentro da boca. E a gente realoca essa musculatura, ou seja, coloca esse músculo numa posição mais estável, mais aberta, para que a pessoa ganhe espaço para o ar passar, não vibrar, não ter ronco e, por consequência, também não ter as apneias do sono. E qual a porcentagem das pessoas que tem problema? Porque muita gente vem operar nariz com a gente e fala assim, o ronco vai melhorar. Qual a porcentagem das pessoas que roncam? Porque o problema é mais embaixo, que o problema é lá na faringe. Qual a porcentagem dos problemas que vem do nariz? Perfeito. Então, assim, estima-se que 50% da população tenha ronco. Ouviu? 50%. É muito. E a apneia do sono tem um trabalho publicado em 2010 aqui no Departamento de Psicobiologia da Unifesp que mostrou 33% da população de São Paulo com apneia obstrutiva do sono. Nossa, imagina, é um muita terço coisa da população. Então você imagina que a gente está falando de uma doença extremamente prevalente. E a tua pergunta é bem capciosa, quer dizer assim, o quanto que é nariz, o quanto que é faringe. É difícil a gente ter isso na prática clínica, essa distinção na prática clínica. Basicamente, as amígdalas grandes, as amígdalas gigantescas, são as principais razões pela qual o paciente ronca.
Então, uma das formas que a gente tem é avaliar só pelo tamanho das amígdalas. As amígdalas grandes, normalmente, são a causa para ronco e apneia. Depois a gente pode fazer a comparação deste exame que eu estou fazendo ali na prática clínica, meu exame físico, com a polissonografia, que é um exame que o paciente vai, dorme e eu avalio também qual é a gravidade da apneia do sono. E tem um terceiro exame muito legal, hoje também difundido na prática clínica, eu faço também, chama-se sonoendoscopia. Você induz o sono do paciente para avaliar os sítios de colapso da via aérea. Mas é claro que eu faço um compêndio de informações. Sim. Um exame isolado não me dá para mim, talvez, a oportunidade de falar, você precisa fazer esse procedimento de bate-pronto. Eu uno informações, então, história clínica, essa anamnese dirigida, que essa é a história feita no consultório, a polissonografia, a sonoendoscopia, e aí eu divido isso com o paciente. Isso é muito importante também da gente deixar claro. A gente não tem assim uma forma mágica de impor para o paciente que ele tem que fazer isso e vai resolver. Eu divido, olha, você gostaria de ser submetido a uma cirurgia? Sim, doutor Danilo, acho que é uma oportunidade. Por quê? Porque você joga as cartas na mesa com o paciente e diz, olha, você pode fazer fono, você pode fazer exercícios musculares, você pode fazer, por exemplo, a utilização de aparelho confeccionado por dentista, chamado aparelho intraoral. Você pode fazer, por exemplo, a oportunidade desse paciente ser submetido à cirurgia. Então você diz para ele, olha, eu tenho essas oportunidades. Existe uma máscara chamada CPAP. Sim, Aí ele sim. vai falar, doutor Danilo, eu não quero usar CPAP, eu já tentei, o meu amigo usa, eu não quero. Opa, então há uma oportunidade de discutir com ele possibilidades cirúrgicas. E aí, de novo, entra em voga paciente jovem, paciente magro, paciente com uma doença mais leve, que eu avaliei ali na polissonografia, que ele não tem tantos eventos de apneia, ele tem um quadro mais de limitação parcial do fluxo aéreo, chamado hipopneia. E aí eu coloco tudo isso numa balança, converso com o paciente e aí a gente vai para a cirurgia. E mesmo assim, a porcentagem cirúrgica depende também. Amígdalas grandes, hoje a literatura traz para a gente em torno de 80% a 85% de sucesso. Muito bom. As amígdalas pequenas, com essas técnicas hoje mais inovadoras, que realocam o músculo, que colocam o músculo numa posição mais lateral, falam em torno hoje de 60% a 70% de sucesso. Legal. Já caiu um pouquinho. Sim, Você percebeu sim. que a amígdala, para mim, conta bastante, porque Tá. a chance de resposta acaba sendo maior. Então, é assim que a gente coloca em pauta esse tipo de conversa com o paciente, divide com ele e aí vai para a cirurgia com o intuito de melhorar. Também acreditando que pode ser que a cirurgia não é uma única ferramenta terapêutica. Sim, sim. Eu muitas vezes falo para ele, olha, você vai fazer a cirurgia, mas estilo de vida. aí eu trago ele para uma condição mais leve, ele emagreceu um pouquinho, Legal. aí ele começou a fazer atividade. Eu brinco às vezes que a cirurgia de nariz é para isso. Sim. É para devolver para o paciente qualidade de vida, para que ele entre numa zona de conforto. Legal. Que aí ele vai começar a malhar, fazer exercício, aí ele perde peso. Então a gente brinca, né? A nossa cirurgia de nariz faz perder peso. Sim. Na verdade, indiretamente, Indiretamente. esse paciente ganha estilo de vida, ganha qualidade de vida e passa a entrar no eixo. E a gente sabe que é um composto de informações para que esse paciente durma de forma satisfatória. Legal. Né? Ele vai ser operado, ele vai melhorar estilo de vida, ele vai começar a praticar já o ritual do sono de forma mais regrada e assim ele dorme, ele tem uma qualidade de sono mais adequada porque ele se ateve a esse composto de informações. Muito bom. E você falou da sonoendoscopia, né? Então, assim, a pessoa vai, passa por uma história clínica, você faz um exame no consultório, e aí a sonoendoscopia ela é diferente da polissonografia, que você vai só induzir, é mais rápido o exame, você não precisa, a pessoa não precisa dormir lá, né? Só Exato. faz um exame ali de alguns minutos, você analisa sob indução de sono aonde está o estreitamento. Exatamente isso. Nesse momento, você consegue ter uma noção, então, se a pessoa tem um estreitamento maior na faringe, tem um estreitamento maior no nariz, né? Perfeito. Eu me lembro de uma paciente que a gente operou juntos, que ela tinha a causa, né, do ronco dela, você citou até antes da cirurgia, você falou pesquisei, a causa do sono dela é o nariz, e a gente vai fazer a cirurgia nasal, a gente fez uma estética funcional, vamos ver o quanto vai mudar. E eu me lembro que você citou, falou, cara, olha o que ela mudou, você até apresentou o caso no congresso. Exato. Então, conta um pouco quando a causa é no nariz. Perfeito. Então é assim, ó.
Esse caso que nós tivemos juntos, inclusive a gente relatou em congresso, eu pedi para você o relato, ainda até brinquei, o que o Duprá fez de tão intrigante que melhorou? Porque assim, o papel do nariz para a apneia do sono é um papel secundário. Tá? Eu não tenho a pretensão de fazer uma cirurgia de nariz e efetivamente melhorar a apneia. Ou a grande maioria não, seria a melhor frase. Né? Porque há pacientes que podem melhorar. Eu explico no consultório que o nariz é um tubo rígido, a traqueia é um tubo rígido. Se tem algo colapsável na nossa via aérea superior é a faringe, esse tubo Legal. muscular. Tá? Então, o nariz ele tem uma contribuição que ainda a gente não pode pôr a mão no fogo e dizer que ele tem um papel fisiopatológico para explicar ronco e apneia. Ronco, sim, mas a apneia não tanto. Perfeito. Só que, assim, curiosamente, eu tenho esse caso que nós tivemos juntos e mais um caso que a gente diz assim, olha, fulano, vou operar teu nariz, você vai melhorar a qualidade de vida, você vai melhorar a qualidade de sono, você vai fragmentar menos seu sono e talvez a sua apneia não melhore tanto. E esse nosso caso aconteceu exatamente o oposto. Ela continuou fragmentando o sono e reduziu o índice de apneia e hipopneia. Foi um negócio assim surpreendente. Fantástico. Porque eu falo, olha, o índice de apneia pouco reduz com cirurgia nasal. E talvez você melhore a fragmentação. É isso que a literatura traz para a gente. Para ela foi assim, índice de apneia bem baixo e manteve a fragmentação. E aí eu levantei, e é por isso que eu apresento esse caso em congresso. Por que manteve a fragmentação do sono? Afinal de contas, ela parou de ter os problemas respiratórios durante a noite. Né? Então ela tinha aquelas hipopneias, a redução parcial do fluxo que culminava em despertar. Ela continuou despertando e parou de ter as hipopneias. Falei, que coisa, o que fez essa paciente? Qual é o motivo? Aí eu fui no laboratório, abri o exame dela, junto com o técnico de laboratório, para olhar de forma detalhada o que fazia com que ela despertasse. E agora eu vou te dar o diagnóstico. Bruxismo. Olha que interessante. Então ela tinha por trás Caramba. o bruxismo. Eu ia chutar estresse, eu ia falar estresse. Indiretamente poderia ser. Indiretamente é isso. Então hoje a gente tem muitos casos parecidos com esse nosso caso juntos. Você opera o nariz, mantém muitas vezes fragmentação do sono, ela tem um grau de ansiedade, às vezes tem um grau de cansaço matinal. E esse raciocínio no consultório é muito difícil, eu diria para você. O que vem primeiro? Será que ela tinha um pressuposto respiratório que a faz fragmentar o sono, acordar várias vezes e aí fica cansada e de forma crônica ela cria uma depressão, uma ansiedade? Sim. Ou ela já tem de base que veio antes, o ovo ou a galinha, um quadro ali ansioso e aí ela continua fragmentando o sono? Então, quando eu tenho muitos casos como esse que eu estou te descrevendo. Legal. Pacientes jovens, pacientes magras, e que vem com cansaço, vem com fadiga, vem dizendo, eu estou com baixa performance, meu chefe está me chamando que eu não estou rendendo. Então o nosso papel como médico do sono é avaliar se é uma condição neuropsíquica, e aí eu vou precisar dos meus colegas neurologistas, psiquiatras em conjunto comigo, para avaliar, será que eu preciso dar remédio? E a gente sabe que os remédios são transitórios também, né? Sim. A gente dá lá um estimulante, mas logo depois eu já estou pensando em tirar esse estimulante. Legal. Ela tem que fazer alguma coisa em concomitância para se desvencilhar da medicação. Ou tem um pressuposto respiratório, que é isso que a gente está falando. Sim. Reduz fluxo respiratório e culmina em despertar. Ela está fazendo microdespertares. Isso é importante a gente salientar. Às vezes não são despertares completos, que a pessoa está olhando para o teto e está acordada. Não. São aquelas, ela superficializa. Mas ela não tem essa percepção. Perfeito. Quem tem a percepção é quem está do lado. Entendi. Por exemplo, você vê a pessoa se mexendo muito, ela está fazendo microdespertares, que duram entre 3 e 15 segundos. Esses microdespertares não são perceptíveis pelo paciente. Acima de 15 segundos, ela tem sim. São perceptíveis só durante o dia, né? Que a pessoa está cansada, mas à noite, né? É isso aí. Legal. Aí esse paciente, muitas vezes, obviamente não vai falar isso pra gente, isso é técnico, é a gente que tem que diagnosticar esse paciente, mas ele vem dizendo da fadiga, do cansaço. Não é tão sonolento, porque a sonolência é mais peculiar do apneico. A gente sabe que o apneico clássico é normalmente mais homem, meia idade, obeso e sonolento. Não é verdade? É muito curioso. E até porque a fadiga é uma queixa muito inespecífica, né? Esse paciente, se ele vai no psiquiatra, ele sai com diagnóstico de depressão, se ele vai no endócrino, ele sai com hipotiroidismo, se ele vai no médico do sono, ele sai com problema no sono. Tipo assim, é uma coisa muito inespecífica. É claro que né, precisa bater o exame laboratorial, tô fazendo uma brincadeira, mas é uma queixa que pode ser meio que tudo, né? Perfeito. E aí, quando você faz uma polissonografia, você acaba
vendo aí o grande causador, porque mesmo que você corrija hormonalmente a pessoa, vamos imaginar que ela tenha hipotireoidismo, vamos imaginar que ela tenha uma tendência ou ela esteja num quadro depressivo. Se você não melhorar o sono, o resto não vai melhorar. Perfeito. Então o sono, ao meu ver, aí é um pilar básico da saúde mental daquela pessoa, né? E felizmente, os nossos colegas médicos estão suspeitando mais de doenças do sono. Perfeito. Então, eles começaram a ou nos encaminhar esses casos, ou já suspeitar e pedir uma polissonografia. Tá. Então, eu costumei receber pacientes hoje no meu consultório com polissonografia, que foi solicitada por um endocrinologista, por um cardiologista, por um reumatologista, por um Fantástico. nefrologista. Que Eles antigamente não começaram... tinha isso, né? O cara Perfeito. falava, tá de brincadeira, passa remédio pra dormir que tá bom. É. E aí, nesse quesito, assim, de né, um diagnóstico clínico, eu sei que a galera mais acadêmica não gosta muito dos devices, dos aplicativos, das coisas que medem sono, fala, não, isso não é comprovado, não sei o quê. Mas eu percebo, né, eu já testei vários devices, tanto o relógio, quanto o Oura Ring, quanto o anel, quanto aplicativos do celular, que eles podem talvez não ter uma precisão para você fazer uma tese de doutorado. Mas eles têm uma precisão porque você realmente nota o horário que você acordou, você bate ali, pô, acordei. Né? Óbvio que eles não têm uma precisão específica, né? A Kim gosta muito de enganar o anel dela, e às vezes ela acorda e fica imóvel. E às vezes o negócio não pega que ela acordou. Mas, no geral, ele realmente tem assim uma sensibilidade legal que você vê se você está mais acordado, você vê quanto sono REM você teve, e ele é compatível, né, com o seu cansaço no dia a dia. Você vê que bate, sabe? Você vê que você toma cafeína, baixa o sono REM. Então assim, o que eu percebo é, esses devices da modernidade, eles contribuem muito para a gente ter uma noção. Se a gente vai ter uma noção ao nível de fazer um doutorado, talvez não, mas aí eu te pergunto, você como um mestre aí do sono, você acha que esses devices eles podem ajudar as pessoas a terem uma noção de como elas estão dormindo? Você é a favor, contra, você indica, não indica? Qual é a tua noção assim sobre os devices? Perfeito. Ótimo, ótimo a gente poder falar sobre isso, Duprá. É assim, ó, os relógios, os devices, né, esses smartwatches, vieram para ficar, né? A tecnologia está aí ao nosso dispor, ao nosso favor, né? E é realmente isso, né? Ela tem que ser usada ao nosso favor. O que a literatura traz hoje, tá? Eu vou te falar o que existe hoje de comparação. Todos esses devices, ou a grande maioria, Fitbit, Oura Ring, né, o próprio Apple Watch, eles fazem uma correlação. O Apple Watch não para o que eu vou te explicar, que é o estagiamento do sono, mas Fitbit e Oura Ring pegam a polissonografia tipo 1, que é aquela de laboratório, que é o nosso considerado padrão ouro para avaliar sono, e fazem a correlação com o relógio. Então, hoje a gente dá ênfase para os wearables que tem essa interface com a polissonografia. Legal. E aí, o que a gente tem visto na literatura e essas publicações trazem para a gente? Como você bem falou, ele tem muita precisão em relação a tempo total de sono. Então, em relação a hora que você está dormindo, a hora que você está acordando, é muito preciso. Assim, é bem realmente próximo. O que ele acaba pecando é em relação ao estagiamento As do fases sono. do sono. Então, tanto a publicação para o Fitbit, para o Oura Ring, mostram que subestima sono profundo. Legal, isso que eu ia falar. Até porque é difícil ele ter noção sem ver as ondas, né? É lógico. E superestima um pouco superficial. Então, a primeira grande lição aqui é assim: quando o paciente vem para a gente e diz, doutor Danilo, eu estou preocupado porque eu estou fazendo menos deep sleep ou menos REM, talvez seja pela própria limitação do método. Entendi. Legal. Tá? Então ele superestima o superficial e subestima o profundo. Então, né? nem sempre isso retrata a realidade. Porque na polissonografia, para você ver o sono profundo, você vê as slow waves, né? Exato. Slow waves. Exato. E provavelmente o equipamento, ele precisa ver isso no seu movimento, na sua respiração, batimento cardíaco, que é talvez mais tardio do que quando começou, né? Isso é uma capacidade do eletroencefalograma. Sim, né? sim. E aí você não tem com os wearables o eletroencefalograma. Sim. O sono de ondas lentas, como você bem falou, o sono profundo, você tem ondas de alta amplitude e baixa frequência. Você está no maior estado de relaxamento cardiovascular. O relógio, ele
ele supõe que você esteja nessa fase do sono. Sim, Eles fazem algoritmos. sim, O relógio sabe que você faz mais sono não REM na primeira metade da noite, sim, faz sim, mais REM sim. na segunda Se metade da você se noite. mexer no começo da noite, ele não vai falar que é um REM, ele vai falar como superficial, por exemplo, né? Exato, exato. Mas, Legal. Duprat, eu vou te contar assim que eu estimo que o futuro é essa tecnologia evoluir. Pô, Eu, sim. eu acho que nós vamos melhorar muito esse tipo de acurácia. E até para o seu diagnóstico, né? Às vezes você fala assim, cara, beleza, você marcou uma consulta, manda para mim os seus últimos 6 meses aí do seu Oura Ring. Aí você já É, vê lá, fala é assim, cara, o seu lógico. problema é esse e Não, tal. e essa talvez seja uma das grandes vantagens do wearable, porque você tem noites contínuas de avaliação do teu sono. Quando Sim. você faz uma polissonografia, uma das É, às críticas, vezes você tá pensando ali, doutor, eu não dormi bem essa noite, eu estava pensando acabou em de outra pegar uma coisa. mensagem de um cara para tua mulher ali. Exato, você não vai estar relaxado para conseguir fazer uma polissonografia. É uma noite para retratar um estado todo seu de sono. É Então muito essa é uma das interessante. vantagens você ter o wearable. E é tipo um estudo, como se fosse, vai, um estudo da sua própria existência. Eu fiquei com o meu Oura Ring 3 anos seguidos sem tirar nenhuma noite. E, cara, uma coisa que é muito nítida, quando você viaja. Por quê? Quando você viaja, você dorme muito melhor. Quando você vai viajar para férias, essas coisas, né? Então eu comecei a comparar o meu sono com o mesmo número de horas, 7 horas, eu dormi 7 horas, quando eu tô trabalhando na porradaria e quando eu vou viajar. Uhum. Cara, a eficiência do sono é completamente outra. Aí você fala, tá, pode não ser que seja uma acurácia tão grande, mas alguma coisa, porque você Então, fica menos cansado, você fica mais criativo, e você vê que a eficiência mudou, que meu sono REM aumentou, Deep Sleep aumentou, e uma coisa muito interessante que eu achei no Oura Ring é relacionar com coisas que você toma. Então, toda vez que eu tomo cafeína, a partir das 9 da manhã, eu diminuo em 15 a 20% meu sono REM. é. Aí fala assim, cara, beleza, pode não ter acurácia, mas pro meu caso, eu percebo que alguma coisa acontece Não, no meu sono. eles têm, de alguma forma eles vão te dar alguns insights, e isso que talvez seja o curioso e o interessante, para que a pessoa absorva essas informações e aí a partir delas ela pode dizer, preciso ou não buscar ajuda. Legal. Aliás, tem um trabalho falando exatamente disso. Quando eu dou uma aula sobre isso, sobre o wearables, a pergunta é isso, os wearables vão substituir a medicina do sono? Eu ponho essa Talvez não, né? provocação, né? Substitui não. E aí tem um trabalho falando exatamente isso. Olha que interessante. 42% dos usuários de wearables não acreditam naquela informação verídica. Interessante. 38% acreditam sou Legal. e acham que vale a pena procurar ajuda médica Ah, se fantástico. vier alguma coisa diferente. Apenas 8% dessa amostra falou que não procuraria ajuda e que acredita piamente no relógio. Você percebe Interessante. que interessante? Então, para a grande maioria dos usuários, ou eles não acreditam fortemente nisso, acreditando ferro e fogo naquelas informações que o relógio está passando, Tá. ou eles acham que é prudente procurar ajuda médica. Hum, Isso é muito legal. E outra coisa que tem sido falado também nessa faceta aí dos wearables, significa falar sobre o cuidado que se tem com a informação que eles passam. Se você começar a ficar o tempo todo olhando para isso, a literatura tem é feito dado. nocebo, né? Exato, exatamente. Tem dado um insight para a gente para dizer, precisa tomar cuidado porque ele vira o oposto para você. Total. Mas eu tenho uma contra-regra com É, isso. é. Sabe o que eu faço? Eu nunca olho antes de começar o dia. Então eu Isso. falo pra galera, você tem que medir teu sono e você só pode ver como você dormiu à noite, que senão de manhã você olha o negócio e fala assim, cara, melhor eu me dar um tiro na cabeça, melhor eu ficar em casa, né? É Então, e eu isso. comecei a ficar preocupado nos dias cirúrgicos, porque se eu olhava meu horário, dia cirúrgico eu nunca olhei meu horário antes de operar. Tá Porque se certíssimo. você olha antes de operar, você fala assim, cara, eu vou precisar de cafeína, vou precisar disso. Aí você fica, eu tô cansado porque eu não dormi bem. Cara, não, Isso, entendeu? Olha talvez, depois, no exato. final do dia, que senão é Você efeito fica sugestionado total. por aquilo que você É leu. a profecia autorrealizável, é o efeito É, nocebo. nocebo. Agora, uma questão bem interessante, né, que eu notei assim, analisando meu Oura, em relação ao sono REM, é um dos sonos que a gente mais sonha, não é o único que a gente sonha, mas é um dos que a Exato. gente mais sonha. Aí você que trabalha com a parte de otimizar o sono, e provavelmente você já viu muito paciente chegar com sono ruim para você, Uhum. aí você faz a cirurgia do sono e você vê que o sono da pessoa melhorou. O que você percebe em relação à mente daquela pessoa, né? A gente vê, o próprio Freud, ele falava muito, inclusive o trabalho que fez o Freud ficar famoso foi a interpretação dos sonhos. É verdade. E quando que o Freud começou a interpretar os sonhos, o Freud acreditava que nos sonhos a gente, né, exacerba nossos desejos de uma forma enganando nossa mente, então de uma forma figurada, a gente exacerba muitos desejos.
E a gente sabe que as fases do sono hoje servem para muita coisa, para você consolidar a memória, para você melhorar a sua atividade motora, etc. Mas quando você fala de sonhos, né, dentro do sono, o sonho é como se fosse uma pasta de conhecimento gigante dentro do sono. Uhum. Você percebe que esses pacientes que você opera, que melhoram a apneia do sono, que melhoram a respiração, eles sonham mais e isso impacta na vida? Você percebe que a mente da pessoa está diferente? Você tem algum estudo desse com sonhos? O que você considera em relação à quantidade de sonho? Eu já tive relato de paciente que operou e falou, doutor, eu estou sonhando como nunca sonhei. Legal. E eu acho que a literatura traz um gap para a gente sobre isso, em relação a sonhos, propriamente dito. Como a gente pode explicar no contraponto? Que esse paciente diminuiu a fragmentação do sono, passa a ter fases do sono mais prolongadas. E é por isso que a gente acaba sonhando também, porque o mamífero tem uma habilidade de ter o sono REM mais aumentado do que, por exemplo, aves e répteis. A gente entende que aves e répteis talvez não sonhem, porque eles têm um REM muito curto. E aí ele passa a não ter o que a gente tem na prática, que é uma narrativa. Então, quanto maior o sono REM, teoricamente eu tenho uma narrativa maior. E, por consequência, eu sonho mais e quando eu acordo, se eu tenho essa probabilidade de lembrar dos meus sonhos, porque isso é uma habilidade É uma também. habilidade, sim. Tem muita Você gente que pode fala que desenvolver, não né? sonha, quando na verdade ele não lembra dos sonhos. E depende muito do momento que você acorda, né? É, Se é. você acorda no REM, você lembra mais do Você sonho. lembra mais. E você tem que ter a habilidade de muitas vezes anotar Sim, sim. aquilo que você estava sonhando. Por quê? Porque senão o teu organismo é inundado por noradrenalina. Sim, E a sim. noradrenalina vem e Acaba. é exato, acaba com essa narrativa. Então há pessoas que deixam o caderninho do lado da cama Sim. e ficam fazendo essa prática de anotar aquilo que ela sonhou. Se E ela faz isso de forma crônica, ela passa a fica ter, mestre. fica mais fácil. Isso, inclusive, é uma crítica ao trabalho do Freud, porque ele não colocou esse delta T, esse tempo, né? É, Você precisa, para estudar os sonhos, colocar quanto tempo depois que a pessoa relatou o sonho. é, Porque se a pessoa começar a relatar o sonho, sei lá, 1 hora depois que acordou, é, pode ser que ela invente, que ela crie, e que ela não exatamente. sonhou com isso, entendeu? Exatamente. Então o sonho ali realmente tem que ser uma coisa muito rápida. E você acredita em interpretação de sonho? Como é que é a tua expectativa e perspectiva em relação a isso? É, uma ótima pergunta. Assim, a gente tenta levar sempre para o lado mais científico. A ciência fala que o sonho, na verdade, ele é probabilístico. Ou seja, você faz um ensaio daquilo que você tem como pressuposto no dia seguinte, e aí você acaba sonhando com aquilo. Exemplo, eu vou ter uma entrevista com você e ontem eu estava pensando, puxa, como é que será que vai ser a entrevista? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou me postar? Como é que vai ser a minha mão nesse momento? E aí, de repente, eu estou aqui com você fazendo exatamente aquilo que eu preconizei ontem, Tá, sonhei com isso e, de repente, eu falo, eu sonhei com isso. tá, Mas, na verdade, o sonho é muito mais probabilístico do que determinístico pela ciência. tá. Tá? Eu faço um ensaio na minha mente, eu imagino como seria, eu acabo tendo, às vezes, exatamente aquilo que foi, e aí eu digo, eu sonhei com isso. Então, é como se fosse uma simulação do futuro, É uma na tua visão. simulação, isso. E você acha que você não rumina as informações do passado ou os desejos, assim, do inconsciente, igual o Não. Freud acreditava? Imagina que você sonhou vir vestido de Carmen Miranda. Aí fala, ih, rapaz, ó, o cara tá querendo se vestir de Carmen Miranda. Tipo assim, É, vamos imaginar que você tem um desejo inerente que você não exacerba na vida física. é, Aí você sonhou que você vem realmente vestido, vai, de mulher. isso. Aí, se alguém for interpretar seus sonhos, eu posso interpretar, pô, Danilo, talvez isso é uma coisa que você queira aflorar um pouco mais seu lado feminino. É. Ou outra pessoa vai falar, não, talvez você esteja sonhando em ir fazer um podcast com a sua mulher junto. Uhum. Talvez você esteja sonhando com um projeto, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer pra você é, são coisas do passado, são desejos, são situações do futuro que você quer. O que, na verdade, você acha que o sonho te entrega? Os nativos americanos, eles acreditavam, mais ou menos nisso que você acabou de falar, que o sonho seria você passear no futuro. Eles acreditavam que o sonho vinha antes da realidade. Uhum. Só que a gente sabe que alguns sonhos podem até ser premonitórios. Só que outros sonhos, eles são para ruminar informações e às vezes desejos. Então, por exemplo, você pode ter um desejo, um sonho aí de um desejo de uma relação que você teve com alguma pessoa há 10 anos atrás. Então, assim, você acredita que é só uma simulação do futuro e que não tem nada a ver com o nosso passado? Ou você acha que pode ter um mix de desejos com o futuro, com o passado, de organizar informações? O que você acredita? Se você fosse falar, cara, o sonho para mim é isso. E se isso importa para o teu paciente? Se você realmente se importa com isso? Então, ótima pergunta.
Eu gosto muito de um livro do professor Siddhartha Ribeiro que chama-se O Oráculo da Meia-Noite, que fala muito sobre essa interpretação. E uma das formas que ele tem de mostrar para a gente a nossa cabeça, o nosso cérebro, é imaginando que como se o nosso cérebro fosse uma planície, que você tem vales mais curtos, mais planos e vales mais profundos. Essa é a nossa consciência. A gente pode passar os nossos impulsos nervosos para essas áreas mais superficiais que estão no nosso dia a dia, que eu acabei de falar sobre isso, e de forma talvez indireta eu possa ter exacerbado a minha ideia que estava esquecida no passado, Tá. que são esses vales mais profundos. Vou te dar um exemplo. A gente está conversando sobre isso e eu falo que a gente poderia hoje por exemplo, ter se vestido diferente mesmo. Só que eu falei da vestimenta porque eu vi ontem a minha avó. E a minha avó me lembrou de roupas antigas que ela usava. Legal. E aí eu fui lá perto do armário dela, mas eu nem lembrei de falar sobre isso hoje com você, sobre Sim, vestimenta. sim. Mas indiretamente eu acabei sonhando A com informação isso, estava ali. porque a informação foi resgatada. Legal. Na verdade é isso, De certa forma, do inconsciente. do inconsciente. Agora, o inconsciente resgata aqueles preceitos que eu tenho desde a minha infância. Eu Sim. não vou sonhar, por exemplo, com caça, com guerra, porque eu nunca presenciei uma guerra ou uma caça. Sim. Então, é muito mais comum que eu sonhe com aquilo que eu presenciei, Tá. que foi a casa da minha avó, que eu lembro de passear no quintal, e aí fruta, e aí de repente eu vou lembrar de um trauma que eu tive porque uma fruta caiu na minha cabeça, Sim, e eu sim. lembrei ontem porque eu passei embaixo de uma bananeira, ou de uma... É sobre a sua história, É né? sobre a sua história. Então, algo que você não dá conta muitas vezes que está acontecendo no seu dia a dia, faz essas ideias reavivarem. E é na hora da noite que você organiza ou não, né? Porque tem vários sonhos desorganizados, Sim. que você acaba revitalizando essa planície e esses vales com ideias que vão se entremear com os conhecimentos que você tem no passado, com aquilo que você está vivenciando no presente. Sim, concordo. Por isso que muitas definições que você vê assim, sonhou com águia, esse símbolo. Cara, depende, né? Para uma pessoa, uma águia é uma ave de rapina que tem mais visão, é um símbolo maravilhoso, mas para outra pessoa, a águia, de repente, é uma pomba disfarçada que ele queria matar e comer. Então, É, é muito complicado você fixar o símbolo, né, do sonho. Você falar, o sonho, quando você sonha com isso, significa isso. Não dá, eu porque acho depende muito muito, eu difícil. também concordo muito com você, É, depende do é, hardware, né? muito, muito. E aí você vai tendo pacientes, pessoas que vão tendo isso de forma recorrente. Né? Por exemplo, um estresse pós-traumático Sim. faz com que você fique vivenciando essa problemática na tua cabeça e vá sonhando de forma recorrente. É isso que explica muitas vezes. É um trauma que você ainda não se desvencilhou. E aí você precisa muitas vezes de ajuda médica, de psicoterapia, para você ir se desvencilhando e aí tendo o seu sono de forma tranquila com um sonho agradável. Sim, Porque o pesadelo é um sonho não agradável, perfeito. né? É um sonho também. É um sonho ruim. Que você muitas vezes remove, recorre e você precisa se desvencilhar dele de alguma forma. E é muito, muito curioso isso, porque se a gente entender como funciona esse processo na mente, né, se a gente entender. Porque uma definição da consciência, que eu acho a mais incrível de todas, é consciência é aquela que vai embora quando a gente dorme e aquela que volta quando a gente acorda. Uhum, É uma definição que parece simples, mas ela é extremamente profunda, porque se a gente entender como acontece no cérebro esse desligar e ligar, a gente entenderia mais ou menos aonde está a consciência, né? O uhum, que faz a consciência. uhum, Então, uma das grandes teorias em relação aos sonhos é que a gente começa a produzir mais acetilcolina e que a uhum, gente lembra do self naquele momento. Então, uhum. você participa, você tem aquela experiência que você estava ali durante o sono, Perfeito. né, os sonhos. Então, uma dúvida, né, que eu sempre fico em relação a sono e sonhos é assim, as pessoas, elas muitas vezes que não lembram dos sonhos, elas acham que elas não tiveram sonhos, né? Tipo, isso é uma coisa meio comum. Você fala assim, pô, mas eu não sonho. Não, claro que você Isso. sonha, Você sonha, você só só não não lembra. lembra. Uhum. Então, você já viu alguma literatura relacionar, né, quantidade de sono REM com quantidade de sonhos? Existe algo relacionado? Tipo, não, eu só vou sonhar mesmo se eu tiver um sono REM grande? Ou não?
eu posso sonhar em outras etapas do sono e eu não preciso ter um sono REM grande, porque até no sono superficial, muitas vezes você tem rearranjo de informações. Inclusive, o próprio Salvador Dalí fazia o método de dormir com a chave na mão, o prato embaixo, para Uhum. que ele, né, entrasse nos estágios um e talvez estágio 2 do sono ali, e ele desse aquela despertada e teve uma criação, porque ele desenvolveu ali alguma organização de informações. Então, Perfeito. as informações elas vão ser organizadas em todos os estágios do sono. Mas existe alguma correlação no tamanho, quantidade de sono REM e quantidade de sonhos? Até onde eu saiba, não. Quer dizer, eu tenho pacientes que fazem sonos REMs, o estágio do sono REM bastante pronunciado, longo, e você pergunta, você sonhou? Não sonhei, Não né? lembra Ou nada. não vai lembrar. Então, nem sempre você tem esse tipo de correlação, como você está bem dizendo. Né? Como a gente falou, o sonho é uma habilidade mesmo de você rememorar, arquitetar toda essa informação e dizer, olha, foi assim, eu fiz isso. Tem pessoas que falam assim, contam uma história toda, tem pessoas que falam, eu lembro até essa parte, né? Depois eu não lembro, eu sei que eu continuei sonhando, mas eu não lembro depois o que sucedeu em relação ao que eu estava tendo de narrativa. Então, não existe uma Uma correlação correlação. bem direta. E em relação ao uso de substâncias, né? A gente sabe, por exemplo, a pessoa que usa álcool, ela modifica a arquitetura do sono, a É. pessoa que usa cannabis modifica a arquitetura do sono. O que você acredita que as medicações, até né, os próprios benzodiazepínicos, você né, provavelmente deve ter muitos pacientes que vão né, com uso crônico de benzodiazepínico, você percebe que existe uma correlação em alterar a arquitetura do sono com esse tipo de drogas ou até esse tipo de rotina de né, tomar álcool? O que você percebe na Não há prática? dúvida. Sim, sim. Alteram e já tem estudos mostrando, né, qual é o impacto dessas substâncias lícitas e ilícitas na qualidade do sono. A principal alteração é a supressão dos sonos profundos, que na verdade a gente fala aqui do sono de ondas lentas e E o também REM? do sono REM. Tá? Então eles acabam tendo esse pressuposto. Outra questão em relação ao relaxamento, né? Porque a gente fala, vou tomar o álcool para relaxar, e de fato relaxa a musculatura. E aí você tem mais apneia do sono por Perfeito? consequência, Sim. né? Então você acaba tendo sim essa problemática de efeitos adversos do uso dessas substâncias. A cannabis é muito nova, a gente está avaliando ainda, e tem os dois tipos da cannabis, e a gente está avaliando na prática. Eu tenho uma da cannabis, um dos tipos que a gente está estudando para melhora da apneia do sono. Chama Sim. dronabinol. Sim, sim, sim. O dronabinol tem um estudo mostrando que comparou pacientes que usaram placebo, usaram 2,5 miligramas e depois usaram 10 miligramas. Quem usou 10 miligramas diminuiu o índice de apneia e hipopneia mais de quem usou 2,5, mais do que usou o placebo. E aí fica uma ideia, o artigo termina dizendo que talvez o cannabis, nesse dronabinol, foi um dos fatores que melhorou o nosso sistema respiratório e, por consequência, tornou mais estável via aérea e fez com que esses pacientes melhorassem. Mas tem outras que a gente sabe que vão piorar. Sim. Então, acho que ainda a gente caminha Principalmente para. os que tiverem muito THC, né? O que Exatamente. eu me lembro da literatura da cannabis, que o CBD, ele melhora, inclusive diminui a latência do sono no tempo que você fica fritando lá na cama, mas o THC ele diminui o sono REM. É isso. Agora, é muito estranho, porque tem pessoas que com THC melhoram. Então, assim, é uma coisa, pelo que eu lembro dessa literatura, ela é totalmente inconclusiva, assim, mas É. a grande questão que eu fico me perguntando será que às vezes é melhor a pessoa, né, não tomar nada e realmente ter uma latência de sono maior e ter um sono mais curto, Uhum. ou ela usar algo e ter menos REM, né? É até um equilíbrio que você, na prática clínica, precisa ver cada caso personalizado, Eu, assim, né? eu concordo. Então, a prática, na verdade, faz com que a gente tente se apoiar em medicações que não alterem a arquitetura do sono. Sim, E na prática existe. Né? Você falou do benzodiazepínico, que é uma que também altera a arquitetura do sono. E há um tempo atrás surgiram as drogas Zs.
Zolpidem, Zopiclone e Zopiclona. Há 10, 15 anos atrás a gente falava que eram drogas hipnóticas, que não alteravam a arquitetura do sono, até aí está certo. Sim. Só que o que a gente descobriu nos dias atuais é que ele causa extrema dependência do paciente e tolerância como o benzodiazepínico. A gente achava que há um tempo atrás que não, né? Que Isso, veio a solução mágica. Mas é sempre exato. assim, o ciclo dos medicamentos é sempre É esse, né? sempre assim. Surgiu um novo, não, agora esse não causa efeito Isso. nenhum, para atorar o pau, não, das Isso. 5, 6 anos de uso, cara, ele dá dependência Precisa, também, isso, efeito precisa tomar colateral, não exato, sei os o quê. mesmos efeitos do benzodiazepínico. A gente hoje olha para a droga Z da mesma forma que a gente olha hoje para um Rivotril. Sim. Tá? Precisa tomar um cuidado, usa por tempo mais curto, né? Então isso faz com que a gente realmente tome cuidado. E vão surgindo outras medicações na prática que tentam diminuir essa alteração dos estágios do sono para que o paciente durma de forma satisfatória e não tenha os prejuízos por não dormir de forma razoável, né? Para que ele perfaça as horas de sono e os estágios de sono adequados. Esse é o nosso maior desafio. E voltando para essa parte que você falou da amígdala, as pessoas têm muito medo, né, de tirar as amígdalas. Uhum. Duas perguntas. Por que tem aumentado tanto a taxa de pessoas com hipertrofia de amígdala, ou a gente está diagnosticando mais? E a segunda pergunta é, quais são os problemas de tirar a amígdala? Eu acho que a gente está diagnosticando mais. A gente teve uma época, tanto que eu pego muitos pacientes que falam, doutor Danilo, eu sou da época que todo mundo tirava as amígdalas. Sim, sim. Né? Independente, o pai já falava, já passava no otorrino e já achava prudente tirar para evitar infecções. Então, assim, hoje a gente indica a cirurgia de amígdala de forma assim bem regrada, ou porque ela é aumentada de volume, de tamanho, e a gente já falou que ela tem esse quesito de causar vibração, ronco e apneia do sono, ou seja, eu estou tirando um fator causal para uma doença que é potencialmente grave, Tá, que é a apneia do sono, ou porque eu tenho infecções de repetição. legal. E aí a gente tem uma regrinha, normalmente 7 amidalites num ano, 5 amidalites em 2 anos, ou 3 amidalites em 3 anos consecutivos, Tá. que requiseram o uso do antibiótico. Ah, tá. Tá? E não tem nada com cásio, e se o cara só tiver cásio? É uma outra indicação, aí uma indicação Relativa. mais relativa, Tá. exato, que a gente diz assim, olha, vale a pena tirar porque você tem aí duas questões, ou você fica usando enxaguante bucal a vida toda, Tá. porque a gente tem que remover mecanicamente essas impurezas que ficam nas amígdalas, né? Tá. Então, o que é o cásium? O cásium é resto de alimento que putrefaz nos buraquinhos chamados Então, criptas. esses buracos não fecham? Muitas vezes não. Tá, Na verdade, eu diria que eles só pioram com as inflamações de repetição. tá. Antigamente existia uma técnica que a gente colocava Fazer ablação ali. isso, um ácidozinho, uma ablação para fechar essas criptas. Chamava Tá. criptólise. Caiu por terra a Mas criptólise. nunca fecha a cripta? Ou em alguns casos ele cicatriza, fecha? Na verdade, um ou outro caso pode cicatrizar e esses pacientes dizem que por anos melhoraram. Entendi. Acontece isso. Doutor Danilo, olha, faz anos que eu não tenho esse cásium. Tá. E isso é porque estes pacientes conseguiram diminuir as recorrências de infecção, inflamação, e por consequência melhorou também o processo inflamatório das amígdalas. Aí ela acaba fechando um pouquinho. E aí, claro, esses pacientes têm menos cásium e menos E necessidade não precisa operar. de recorrer a uma cirurgia. Mas se não melhora, então por que caiu por terra a criptólise? Dava muita dor, Tá. melhorava de forma transitória. Trabalho danado para Pra- voltar para o Para mesmo voltar lugar. logo. Então, o que se preconiza? Esse é um dos casos que, se a pessoa faz enxaguante, faz medidas clínicas, faz um gargarejo muitas vezes e não melhora, vale a pena remover as amígdalas de uma vez por todas. E quais são os riscos, né, da pessoa remover a amígdala? Eu não estou nem dizendo risco cirúrgico, o cara pode sangrar, que é uma área que sangra muito, né? A gente sabe, todo mundo conhece alguém que já sangrou após uma amidalectomia, né? Mas eu estou dizendo riscos assim, se a amígdala, ela é um tecido linfóide, é um tecido de defesa, né? Que é a Uhum. primeira barreira ali de defesa na nossa cavidade oral, um dos lugares mais contaminados do organismo. Provavelmente quando a gente tira, a gente vai ter que delegar esse trabalho para outro exército, Perfeito. né? Então, assim, quais seriam os riscos em relação à saúde da pessoa ali a tirar a amígdala? Tem muito um dito popular que a gente diz que vai tirar as amígdalas e vai aumentar as infecções de faringe, as infecções de via aérea superior. Não é verdade, não é bem comprovado isso na literatura. Já tem trabalho mostrando também que quando a gente remove a amígdala, a gente diminui um potente anticorpo chamado IgA.
E esse mesmo trabalho mostra que 3 meses depois esse IgA volta a ser Legal, produzido de forma natural, ou seja, outros órgãos suprem a falta da amígala. legal. O maior cuidado que a gente tem que ter é na fase da primeira infância, que é a nossa fase oral, né? A Sim, gente sim, já sim. tem isso por hábito, fase oral, a criança coloca as coisas na boca, e aí sim ela tem uma importância muito ampla Entendi. para a defesa, a Legal, amígdala. Depois disso, eu brinco que ela vira um aeroporto de vírus e bactéria, porque ela entendi. dá lugar à fibrose, que é uma carapaça que acaba ficando em cima da amígdala e faz com que a amígdala não tenha mais a sua eficácia em termos de produção de anticorpos, pelo contrário, ela Entendi, só vira lá um depósito para ser infectada. entendi. E aí, claro, existe esse tipo de indicação para que a pessoa seja operada, remova a amígdala e se livre de um processo bastante importante. Imagina só, alguém que toma 7 antibióticos por ano, Sim, ela acaba está com a saúde acabando com o dela, é. rim, está acabando com o Sim, fígado, o né? Está intestino, como as selecionando bactérias do flora intestino. bacteriana para Sim, ela, intestino, imagina, a gente sim. tem falado muito sobre isso também, precisa tomar os probióticos e assim ela acaba não melhorando. Então, ela precisa tirar um fator infeccioso para que ela melhore. Falando em fator infeccioso, remover, às vezes, antes mesmo dessa frequência, eu recebo pacientes da nefrologia, por exemplo, que vão fazer transplante renal ou que estão ali fazendo algum processo de doença renal. Eu preciso tirar o foco infeccioso, por mais que não tenha grandes infecções, Sim, porque aí a gente protege o rim. Né? Uma das maiores complicações de amidalite chama-se glomerulonefrite difusa aguda, sim, GNDA, sim. né? Que é uma instância avançada de uma potente bactéria que a gente acaba pegando e tem esse tipo de contraponto. Então a gente tem que tirar esse fator causal para que a pessoa não tenha problemas renais, tanto como prevenção, como muitas vezes essa Na pessoa às vezes vigência já da já glomerulonefrite. exatamente dessa GNDA você tira para tirar fator causal. Fantástico. Então, as pessoas que tiverem diagnóstico aí de uma necessidade de remoção das amígdalas, é importante que elas, né? Pensar em tudo isso, passar num especialista, ele vai fazer todo esse raciocínio para aí sim pensar em tirar. E não existe muito especialista, assim, muito doente fala, cara, putz, tem tanta coisa, mas, vale tirar sempre. Não tem uma galera que indica muito, né? E eu percebo que os pacientes têm meio medo, assim, sabe? E uma coisa que eu percebo muito, né, que é em relação a gente trabalhando tantos anos juntos, que você tem uma indicação muito, você filtra muito o que você vai indicar para cirurgia. É. Mas eu percebo que muitas vezes isso não é comum. Né? Existe uma superindicação, você acha? Existe uma cultura de hiperindicação cirúrgica? Talvez exista baseado naquilo que os colegas têm de Experiência conhecimento, prévia. de experiência prévia, ou do local onde eles moram, né, dependendo das cidades, das circunstâncias. Talvez exista de uma forma profilática, Sim, vamos o cara dizer. tem um viés que ele sempre vê aquilo, Isso. complicar, Então ele acho que é acha que. melhor já tirar. Então vai muito de encontro da formação de cada colega, daquilo que eles têm efetivamente de pressuposto, de indicação. Na prática, como você bem falou, eu sou bem criterioso. Eu falo para o paciente assim: nós dois temos que ir convencidos para a sua cirurgia. Tanto você quanto eu tenho que ir muito confiante que aquilo é a melhor forma que eu tenho para te oferecer nesse momento. Legal. Porque se tiver algum tipo de intercorrência, eu não estou falando de intercorrência grave, como você falou, um sangramento, Sangramento. a gente já fica mais condizente ali na nossa conversa que não tinha outra alternativa, Sim, que era sim. a melhor condição a ser oferecida naquele momento para Legal. aquele paciente. Legal. E você tem algum dado em relação a essas infecções de amígdala de quem mora aí nas cidades, quem mora no campo? Existe uma diferença, assim? A pessoa que tem estilo de vida tipo mais rural, um ar mais puro, etc., ela tem menos inflamação? É, eu não sei se existe esse dado na literatura médica, é uma boa pergunta. A gente pode procurar juntos para ver se existe essa distinção cidade-campo. O que a gente sabe é que doenças granulomatosas acabam ocorrendo muito mais no campo, porque tem aquele ato de mascar matinho, muitas Tá, vezes. Então você vai ter outras doenças não infecciosas que tá. podem ocorrer, por exemplo, no homem do campo. Perfeito. Né? Então, você acaba tendo, chama paracoccidioidomicose, né? Uma delas. Então, essa do ato de você tá ali, né? Tendo
o contato com a zona rural, com o campo. Você tem ali muitas vezes os animais que você tem próximos, então você acaba tendo, né? São as doenças infecto-contagiosas, muitas vezes. Isso aparece mais. Tá. Quem está trabalhando numa cidade rural, numa zona rural, vai se deparar muito mais com essas inflamações do que a gente, que acaba pegando quadros infecciosos mais inerentes a vírus e bactéria. É verdade que quem está numa grande capital pode ter infecções por conta de respiração oral. Imagina só que você acaba morando numa grande capital, o nariz funciona Poluição, mal, já. poluição, você respira mais pela boca, a porta de entrada acaba sendo sua cavidade oral, Legal. e aí você pode ter mais infecções. Então, aí eu estou dando só uma Claro, claro. explicação Um fisiopatológica, que pode mecanismo. ser um mecanismo Legal. de você ter mais infecções por respirar de forma pior numa grande capital. É verdade que quem está numa grande capital, e também os estudos europeus fazem muito isso, a distinção da polinização. Aqui a gente não tem tão Sim, sim, não marcado, tem tanto. mas na Europa eles fazem A muitas época da vezes a avaliação polinização, da a galera polinização e fica não zoada. polinização. E eles mostram qual é o acometimento desses pacientes Pô, na época de fantástico. polinização e não polinização. E aí você vê também maiores acometimentos, maiores agressividades da doença no período de Os polinização. otorrinos urbanos, eles tendem a ser mais ricos do que os otorrinos rurais. O consultório é mais cheio. Então, otorrino, vocês têm que mudar para a cidade, cara. Ali é onde estão as dicas. Agora, da sua saúde pessoal, né? Você que estuda o sono, você tem alguma rotina para você dormir bem? Tenho. E uma das dicas que eu dou para os pacientes e eu mesmo pratico é aquilo que a gente chama de ritual do sono. Sim. Isso é fundamental, a gente colocar o nosso sono como parte integrante do nosso processo fisiológico. Eu não vou para a cama porque simplesmente eu preciso dormir. Eu vou para a cama porque eu coloquei o sono como parte desse meu processo fisiológico. Da mesma forma que eu preciso fazer atividade física, que eu tenho as minhas horas regradas de alimentação, eu tenho que ter a minha hora regrada de dormir. Então, esse período é crucial para a gente ter efetivamente um sono de boa qualidade. E o que a gente faz? Esse ritual. Então, assim, luz mais baixa. Eu já começo fazendo isso no meu quarto ali, na minha sala. Já deixo uma luz do corredor, deixo o local como uma penumbra. Já Perfeito, começo colocando uma música mais calma, uma perfeito. música relaxante. É, e aí, eu falo para os meus pacientes que a gente precisa dar pistas para o nosso corpo que chegou a hora de dormir. E aí você pode fazer aquilo que te deixa mais relaxado. Um banho morno, um leite quente. Já foi estudado que o leite não tem a quantidade de triptofano suficiente para embalar o sono. Tá. Mas ele é tão legal para algumas pessoas que ele consegue fazer parte desse ritual do Sim, sono e sim. você não tira o leite Você do paciente. sinaliza, né? Você Você está sinaliza. só sinalizando para o organismo que chegou a hora de dormir. Legal, Né? Então, um chá tipo hortelã, erva legal, cidreira, legal. chás assim bem que embalam o sono. Se você fizer isso de forma regrada, teu organismo vai captar essa oportunidade de entender que chegou a hora de... É isso que eu faço, Sim. né? E sexo antes de dormir, bom ou ruim? Depende da intensidade do sexo. Depende da selvageria do cabra. Cama foi feita para dormir e para fazer sexo. Tá. É isso. Todo o Mas restante tudo bem o cara fazer é ali antes de dormir, melhor fazer antes de dormir do que não fazer, é isso? melhor fazer, porque você resgata o casamento também. E isso que eu ia perguntar. Aí você chega em casa lá, a ideia tá braba, que você curtiu uma foto lá no Instagram. Como é que você faz essa higiene do sono? Não, então, A mulher quer discutir, pô, Danilo, vai, cara, curte a foto da mulher, não sei o quê. você sabe que essas horas você tem que ter inteligência emocional para conversar fora da cama. Tá. E a gente faz isso, né? Se a gente tem que fazer Sai uma correndo, DR, já joga o chinelo. a gente tem que fazer fora da cama. O local ali, eu falo isso às vezes. Vem aqui, você quer conversar? Vamos conversar fora da cama. Legal. E eu preconizo isso para mim. Porque senão, você imagina se toda vez que eu chego, segunda, quarta e sexta eu chego e vai ter uma... Discussão na cama, É, pior o coisa, cara. organismo vai ter essa Você ia ficar com fobia do predisposição. quarto, né? É melhor você Exatamente. dormir no sofá mesmo. Você falou uma palavra certa mesmo. Você cria um asco para olhar para o teu colchão, para tua cama, porque... Você já sabe que vai tomar esporro ali. Exatamente. Uma coisa que eu também sempre falo pra Kim, cara, não levar o computador pro quarto, sabe? Falo, Total. cara, o computador é fora do quarto, É. porque você cria o hábito ali de estar com o computador na cama. É Acho que isso. cama tem que ser um espaço meio sagrado, Mas né? é isso. Então, como a gente falou, cama foi feita para dormir e para fazer sexo. Todo o restante, eu vou ler, eu vou meditar fora da cama. Fora Tá. da cama. E aí, quando vem o sono, aí eu fecho o meu livro,
aí eu desligo as luzes e vou para a cama com sono. Tanto que tem uma das práticas chamada terapia cognitivo-comportamental, Sim, que é adoro TCC. utilizado, que diz assim, ó, se meia hora você está olhando para o teto e não dormiu, Levanta. levanta, Sim, sai da cama. Não fica brigando, preciso pior dormir, preciso dormir, coisa. preciso dormir, preciso dormir, porque você não dorme. Aí você fica naquela ruminação de pensamento e não Você dorme. fica na Na ansiedade de dormir ansiedade, isso. mais. Então, uma das práticas é essa, da TCC, que eu adoro. Eu Sim, acho que é sim, isso sim. mesmo, tem que fazer. Você Concordo. vai para uma poltrona, olha para uma visão mais monótona, fica olhando para o teto, não tinha observado esse tipo de luz aqui, aí me deu sono, eu volto para a cama com sono. Sim. Né? Então, há várias pistas e práticas que a gente tem que usar no nosso dia a dia Eu que tenho uma vão prática facilitar. muito top, cara. Uhum. Quando eu preciso, me coloco nesse ponto, ou que acordo durante a noite, né? Não consigo dormir, eu começo a relembrar a história da humanidade, cara. E aí você embala, quando você vê, você já nem sabe a hora que você dormiu, sabe? É. Você não sabe se você dormiu na Mesopotâmia, se você dormiu já na Grécia Antiga. Muito bom. Então eu começo a lembrar a história da humanidade, como se eu estivesse vivendo a história da humanidade, assim, É, sabe? é. E aí quando você Mas tem que ser vê... uma coisa prazerosa para você. Ah, Porque isso se for é... uma coisa que você precisa pensar assim, que ano foi isso É, mesmo? 2 mais 2 é 4, 5 mais 6, Exato. entendi. Aí você está mostrando para o teu cérebro. Mas isso pro concurseiro é bom. Eu me lembro na época da residência que eu ficava decorando tudo, eu ficava lembrando, cara, incidência de câncer medular de tireoide, pum. É, Aí eu é, ficava é, lembrando. é. E aí é bom, porque você realmente, é aquela famosa, né, você resolve problemas à noite. Às vezes, quando eu vou operar o nariz secundário, você vê as buchas que a gente encara, às vezes eu durmo pensando que eu tô operando aquela cirurgia. Eu durmo Isso. visualizando assim, cara, entrando no Perfeito. nariz, qual vai ser a estratégia, não sei o quê. E muitas vezes você acorda como se tivesse passado por aquilo, né? Eu já fiz muito isso também, dentro da Você se cirurgia. prepara para cirurgias assim, em É, relação a é. dormir uma noite antes já? Sim, sim. A gente fica pensando na forma que você pode atuar e isso te dá a calma para tomar as atitudes no momento em que você está ali Mas no você acha que isso fogo, né? estressa o sono ou não? Eu procuro fazer isso antes de dormir e assim, isso não atrapalha o meu sono. Tá. Eu acho que pessoas que começam a pensar muito e elocubrar muito à noite e vão depor contra o sono, não podem fazer próximo da hora Ah, de entendi. dormir. É, se for A muitas pessoa tarefas, tem que se conhecer. Tem entendi. pessoas que não Aí é melhor colocar num funcionam. papel tudo que você precisa fazer no dia Essa é uma seguinte, ótima né? prática. É, Essa é uma ótima prática. Você escrever, anotar, esvaziar a sua mente e dormir de forma tranquila. sim. Né? E a pessoa tem que conhecer também a sua melhor funcionalidade. Tem Tá. gente que funciona mais à noite, vai acabar fazendo esse tipo de prática mais à noite, é o vespertino. Né? Tem pessoas que vão funcionar mais de manhã. Não adianta você pedir para um matutino começar a anotar as coisas que ele tem que fazer às 8 horas da noite. 8 horas para ele já começou o ritual do sono. Sim. Ele vai logo, logo ir para a cama e dormir. Né? Então a pessoa tem que conhecer esse funcionamento. Como que a pessoa conhece? Nos finais de semana, nas férias, quando ela tem oportunidade de dormir que não tem obrigação para acordar no dia seguinte, ele entende qual que é o padrão de sono. Então, as Perfeito. horas que ele tem que dormir e o horário que ele tem que se colocar na cama, Tá. tá? Isso é muito relativo, isso é genético, né? Sim. Quantas horas você precisa de sono? Durante a semana eu posso dormir de 6 a 7. No final de semana eu estendo de 7 horas e meia. Mas se eu durmo menos de 5 eu fico quebrado. Se eu Então, durmo até umas 5 horas e meia, 6. Mas claro, se eu deixasse, né, o meu corpo ir no natural, eu dormiria um pouco mais, umas né? 7 horas e meia, Umas mais ou 7 horas menos. e meia. Você E vê, esse é o teu padrão. pelo meu Tipo, tipo, eu geralmente, pelo meu teste genético, deveria acordar um pouco mais tarde do que eu acordo. tá. Mas eu acho que existe muita epigenética, né? Acho que você com o estilo de Muito, vida você muda muito, muito, né? muito, muito, muito. Os clock genes, eles são uma guia ali de você ter uma noção, mas eles não ditam Eu exatamente como concordo vai com ser, você, né? eu Cara, a partir concordo. do momento que a gente decidiu ser cirurgião, não tem como acordar tarde, É cara. claro, Esquece. você vai ser um privado de sono por muito tempo. Sim, E cabe a nós exatamente esse tipo de readequação do nosso dia, sim, né? Para que a gente se mantenha ativo, atento, né? E não deponha contra a nossa concentração, que é o mais importante. sim. Então isso é importante, a gente ter essa percepção, cuidar do nosso sono. O que não pode é a gente, às vezes, querer repor o nosso sono. Sim, entendi. Isso é uma prática Você fica inadequada. quebrado. Se você Muita dorme gente mais faz do que isso. você deveria, eu fico mais quebrado. É, Eu prefiro dormir menos do que dormir exageradamente. E isso é uma prática que hoje a medicina do sono, vou te contar, não sei se você sabe, está assim, amplamente divulgando e batendo na tecla, que chama-se jet lag social. O jet lag social é a diferença das horas que a gente tem no final de semana, que Ah, sim, teoricamente eu sim. compensaria
as horas Pra que eu estou semana. dormindo menos. Sim. E hoje a medicina do sono tem descrito alterações cardiovasculares para essas pessoas, Caramba. com mudanças nesse padrão do jet lag social. E eles calculam como ponto médio para determinar quais são as horas de jet lag. É assim, ó. Se você dorme, por exemplo, durante a semana por volta de 23 horas e acorda às 7 horas, você está dormindo 8 horas por Sim. noite. O seu ponto médio entre 23 e 7 é 3 da manhã. Tá. Se durante o final de semana eu vou dormir 1 hora da manhã e acordo às 9, eu acho que eu estou fazendo bem para o meu organismo, porque eu estou dormindo as mesmas horas, Só que as seu mesmas ponto 8 médio horas. Só que seu ponto médio foi bem para mais 5 tarde, horas da manhã. Eles estão fazendo esse cálculo de entre Legal. as 5 e as 3 horas. Então, este indivíduo que eu estou descrevendo tem um jet lag de 2 2 horas. horas. E aí tem um estudo publicado em 2021 que falou exatamente disso, que basta 1 hora de jet lag para você incrementar em 33% o seu risco cardiovascular. Caramba. É. Seu risco cardiovascular. Provavelmente você modifica toda a sua alquimia, noradrenalina e etc. Exatamente. Eles começaram Interessante. fazendo isso com o trabalhador de turno. Né? Sim. O trabalhador de turno Nossa, passa trabalhador muito de por turno isso. eu sempre falo. As pessoas mandam pergunta pra mim, como faz pros trabalhadores no turno? Cara, eu falo, a melhor coisa é você deixar menos tempo possível da sua vida trabalhando assim, né? Mas é isso, essa é a recomendação da medicina do sono também. Trabalhar Né? uns 2, Porque, 3 anos assim, depois exato, muda, é porque antifisiológico. é Né? antifisiológico. A pessoa que trabalha à noite, ela está fazendo completamente a condição oposta Sim. do que ele tem ali de melatonina, da produção toda hormonal. Ele está fazendo o pico do cortisol na medida em que ele deveria fazer o Sim. descenso do cortisol. E isso é extremamente estressante para o nosso sistema. Total. E é isso que você falou, você tem pico de noradrenalina, você exacerba o sistema nervoso autonômico simpático, que é o sistema do susto. Sim. E é isso um dos pressupostos para alterações cardiovasculares, como você bem falou. Muito interessante esse estudo aí de 2021. O que eu costumo orientar sempre os pacientes é falar assim, ó, não modifica a hora que você dorme e acorda mais que 1 hora e meia. Uhum. É uma regrinha que eu fiz pra mim e sempre assim funciona pro jet lag. Eu percebi que a partir de 2 horas, se eu acordo todo dia às 7 e resolvo acordar às 9, isso já me prejudica bastante. Isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente fica com essa formulazinha mágica de 7, 8 horas de Sim, sono, se você precisa de 9 horas, mas fala, eu tô dormindo 8 horas, tá bom. Mas para você não tá bom. Basta Sim. 1 hora de sono, você tá falando certo. Exato. A medicina do sono fala isso. Basta 1 hora de sono para você já ter os prejuízos de não perfazer as horas necessárias para você. Você fica se arrastando depois, cara. Então você tem que se conhecer, porque às vezes você diz, eu tô dormindo 7 horas, eu acho que tá bom. Mas se você precisar de 8, já tá com consequência catastrófica para sua condição diurna. Boa, fantástico. A gente já está quase chegando no final do nosso episódio, que o Danilo precisa sair antes que ele me mate aqui. E uma pergunta assim final, né? Quando a gente analisa o sono, como eu falei, a gente percebe que existe uma diferença muito grande de como os neurônios estão ligados, né? E você acredita que o fato da gente resgatar a consciência quando acorda é apenas uma forma de ligação dos neurônios? Ou você acredita que exista uma sincronização desses neurônios, né, com algum outro tipo de informação? Porque o que muda quando você está acordado e quando está dormindo, muito são informações, né? Quando você está acordado, você tem muitas informações do seu self, quem você é, como é a sua vida, qual é o seu significado. E quando você está dormindo, você não tem essas informações. A não ser quando você está sonhando que você volta a ter um senso de self. Ao que você acha que se deve isso? Você acredita que tudo é resolvido da forma com que os neurônios estão ligados? Ou você acha que é uma espécie de sincronização de informação desses neurônios com alguma outra rede externa? Então, a gente entende quando a gente dorme que a gente tem uma outra consciência. A gente chama da consciência do sono e talvez quando a gente está acordado, a consciência da vigília, obviamente. A gente já sabe, desde 1960, que a gente ativa alguma rede neuronal à noite que não ativa durante o dia. E o contrário é verdadeiro. Eu diria para você que eu acredito muito nessa teoria de um contínuo. A gente está em constante movimento. Não existe um on-off, um liga e desliga. Você tem, na verdade, neurônios que se ativam à noite, que vão desativar durante o dia, mas que eu preciso do dia para que eles sejam ativados à noite. Então, há de se considerar que é um contínuo. O nosso ritmo, que é um dos mais nobres que nós temos, é o ritmo biológico, que é o sono, ele usa, é esse o termo, é rítmico. Você precisa desse encadeamento para ter sono. E eu preciso do meu esgotamento físico, do meu acúmulo de adenosina, por exemplo, para ter
o meu sono, né? Então, eu acredito muito, Duprá, nessa ritmicidade do processo. Não dá para a gente avaliar uma condição de sono e uma condição de vigília de forma isolada. Um depende do outro, um precisa do outro, né? Eu preciso estar mais cansado para dormir melhor, da mesma forma que quando eu durmo melhor, eu rendo melhor no dia seguinte. Tá? Então, a minha explicação é essa. Eu acho que, na verdade, você tem um ritmo encadeado, tá? Claro que um perfaz o outro, um precisa do outro. E se você pudesse dar uma dica para a galera que nos assiste aqui em relação à qualidade de sono ou até uma dica para a vida, qual é a dica que você daria para as pessoas? A dica é que você não deve deixar o sono para depois, né? A gente tem muito essa ideia de que a gente pode dormir num outro momento, que eu durmo depois, que eu faço depois. Eu digo assim, uma hora a conta chega, né? Uma hora você vai ter os percalços, os prejuízos de não ter dormido bem. Então a gente é embutido muito na nossa cabeça que a gente pode dormir depois, né? Produz enquanto os outros, né, dormem. Ao contrário, né? Você muitas vezes diz para trabalhar muito e deixa para dormir num segundo momento. Então a ideia é que você dê ênfase para o teu sono na sua prática, porque isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor do ponto de vista cognitivo, seja melhor do ponto de vista saudável. Não há dúvida que quem dorme bem tem melhor saúde física, psíquica e emocional. Perfeito. Antigamente a gente falava assim, quando eu morrer vou dormir bastante, né? As pessoas não ligavam para isso. Hoje em dia sabe que se você realmente decidir viver assim, você vai morrer antes para dormir mais cedo. Exato. Então, senhoras e senhores, com vocês, mestre doutor Danilo Esguilar, não deixe de curtir aí o nosso vídeo, mandar os seus comentários e também compartilhar nosso episódio para que a gente atinja mais gente com o nosso DupraCast e você fique mais animado aí, vindo com mais convidados para nós e também para a gente trazer o Danilo mais vezes aqui na nossa casinha. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pela sua honra, obrigado pelas suas informações. E se você quiser deixar suas redes sociais para a galera, a gente vai pôr também embaixo do vídeo. Você quer dar mais algum recado, convidar a galera para alguma coisa? Não, Duprá, quero só te agradecer. Eu queria dizer que eu estou extremamente honrado de estar aqui. De novo, você é um modelo para mim. E eu fico muito lisonjeado de você ter me convidado, de estar aqui. Nós temos uma amizade muito grande, a gente se imbrica a questão da música junto com a profissão. A gente não sabe, às vezes, o que veio primeiro, eu preciso raciocinar da onde a gente tem tanta empatia juntos. Eu tenho, na verdade, só um profundo apreço por tudo que a gente passou e passa juntos, e te agradecer, dizer que esse é um espaço que me deixa muito feliz. Fica aí a minha rede social, você deixa colocado, Dr. Danilo Esguilar, para quem tiver a oportunidade de tirar alguma dúvida, quiser seguir para a gente conversar, eu estou super à disposição. Obrigado. Então sigam o mestre Danilo Esguilar, não esqueça que sexta-feira temos cirurgia juntos, vamos estar juntos. E só um detalhe, a falta de água nesse episódio não foi minha culpa, viu? Obrigado, dona Leide. O Danilão ficou sem água o episódio inteiro. Não vai ficar bravo comigo, mestre. Você é sempre muito bem-vindo aqui, Agora tá? eu tomo água, não tem problema. Então, beleza. Obrigado mais uma vez, mestre. Valeu pela presença. Até a próxima, senhores. Tchau, tchau.